Seja bem-vindo à série No Limite. Érica, por que você inventou essa série? Para você deixar de ser, como diz minha vida, deixar de ser boba. Deixar de ser bobo, começar a pôr limite nas suas coisas, na sua vida, nos seus relacionamentos e em tudo. E bote um pouco de amor nas minhas palavras, que eu tô falando com você com todo amor, mas é pra você acordar pra vida. Tu precisa acordar pra vida. O limite que você põe nas suas relações, nas suas coisas, é o limite que você põe pra você poder voar e chegar a outros lugares. Às vezes você não chegou em lugares mais altos porque você não sabe colocar limite. Quem não sabe colocar limite, não sabe colocar preço nas suas coisas, não sabe precificar os seus produtos, fica com uma vida financeira rasa demais e não evolui. Érica, como que você está falando isso? Por que você está falando isso? Antes de eu falar, clica no sininho, vem comigo, vem, curte esse vídeo e eu tenho certeza que esse vídeo vai cair algumas fichas pra você, vai fazer sentido, porque já começou a fazer sentido pra mim. Quando eu tô falando de colocar limite, a gente tá falando de algo muito interessante, muito importante e quando eu tô falando relacionado a dinheiro, por que isso faz a sua vida financeira fluir ou não? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue entender o nosso preço e o nosso valor. Toda vez que a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de um CNPJ. Só que antes de vir um CNPJ, sempre vem um CPF. Aquela pessoa que tem muito desafio em precificar no seu CNPJ é porque ela também tem um desafio de se dar um valor no seu CPF. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, às vezes, você não está fluindo financeiramente e quando você vai ver, tá onde? Na sua autoestima, tá onde? No limite que você não sabe dar, no não que você não sabe dar, no sim forçado que você dá sempre sem pensar. Então a gente vai analisar um pouco sobre isso. E falando em limite, eu quero deixar aqui pra vocês os vídeos, porque isso daqui é uma sequência de vídeos chamado No Limite. Eu vou deixar aqui em cima pra você poder assistir os outros vídeos que vão fazendo sentido, vão complementando essa série que eu separei pra você, No Limite. Manda pra aquela tua amiga que precisa, manda pra Cláudio, Cláudio precisa disso, tá precisando já faz tempo. Vamos lá entender um pouco e eu vou repetir isso, mas assiste lá que você vai assistir mais completinho, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que é limite. Limite é toda barreira que você coloca. E essa barreira que você coloca é uma barreira que protege você fisicamente, protege você emocionalmente, protege você espiritualmente, vai proteger em qualquer âmbito que você quiser, porque é um limite que você dá, é uma barreira de proteção. E essa barreira de proteção é muito importante, por quê? Porque ela vai manter a sua integridade. Só que nesse vídeo eu quero destacar uma coisa muito interessante. Quando a gente está falando de limite, a gente está falando sempre de como não deixar as outras pessoas invadir o nosso limite, o nosso espaço. Mas eu queria te dizer uma coisa. Você é um invasor e você é uma pessoa invadida. A gente tem dois tipos, nós somos esses dois tipos. Nós somos invasores e somos pessoas invadidas. Vai dizer que no normal você falaria assim, eu me sinto extremamente invadida quando tal coisa assim. Aí você nunca foi invasor? Nunca. Eu já fui uma pessoa invasora. Claro que já fui. A gente tem sempre os invasores e sempre as pessoas invadidas. E tá muito normal. Se você é sogra e tá aqui me ouvindo, você pensa, será que você nunca invadiu? Nunca invadiu a sua nora? Nunca? Você sempre foi invadida? Será que você nunca invadiu, você mãe, nunca invadiu o seu filho que é criança ou seu filho adolescente? Nós somos essas pessoas sim. Só que a gente, pra conseguir viver bem com outras pessoas, ter relacionamentos saudáveis, e no outro vídeo eu deixo falando sobre isso, que pra que colocar limite? Para que nós possamos ter relacionamentos confortáveis, saudáveis, onde a gente pode sim mostrar a nossa vulnerabilidade. Você não precisa ficar andando em ovos. Então isso é muito interessante. Então quando a gente entende sobre isso, a gente entende que todo limite, quando ele é excedido, ele gera um sentimento. E é sobre o sentimento que o limite não respeitado causa que eu vim falar. E qual é esse sentimento? Tem vários sentimentos, né? Você pode ter sentimento de rejeição,
de não valia. Você pode ter uma frase que eu sempre falo assim: é muito ruim você ficar num lugar onde você é tolerado e não celebrado. Você pode ter esse sentimento que estão apenas te tolerando, mas o maior sentimento que acontece, né, que eu posso dizer que ele não acontece, ou se ele surge, ou se ele brota, acho que brota, na raiva o troço brota, que brota é o ressentimento. E toda vez ele é muito marcado, sabe? Porque quanto mais as pessoas ultrapassam o limite, elas deixam elas deixam de respeitar algo seu, elas conseguem ir aumentando esse ressentimento. E ele vai crescendo, E qual a importância de a gente começar a entender, né? Eu até botei um negócio aqui, muito bonitinho que eu coloquei aqui, que o ressentimento, ele vai nascendo cada vez, ele vai aumentando mais, né? Ele vai tirando... Só que esse ressentimento, ele tira vantagens. Ele tira uma vantagem nas suas finanças. E não é uma coisa boa. Por que isso? Olha que louco e olha que viagem. Toda vez que você gera um sentimento, você está bloqueando alguém da sua vida ou você está bloqueando um futuro relacionamento, futuro acontecimento ou uma futura rede de network. Você está bloqueando alguém. E toda vez que você bloqueia alguém, você bota no seu subconsciente que pessoas não são confiáveis. Porém, a gente entende que pessoas precisam de pessoas. Você hoje, você tem portas que você precisa abrir e que outras pessoas têm essas chaves para abrir essas portas. Estão na mão de outras pessoas. Você não detém todo o conhecimento. Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Você não detém toda a sabedoria. Então tem outras áreas que outras pessoas detêm. E toda vez que você gera muito esse ressentimento porque você não soube colocar limite, você não foi uma pessoa que falou assim: não, só um minutinho antes de responder, posso te responder amanhã? Porque eu preciso pensar? Até quando eu posso te dar essa resposta? Você nunca soube colocar limite. E por você não saber colocar limite, você prefere fazer, sabe o quê? Ser uma pessoa ressentida. Às vezes não é nem o que você prefere, mas como você aprendeu. E aí esse acúmulo de ressentimentos vai bloqueando você de novas pessoas. E daqui a pouco você vê, já não acha mais graça em estar com muita gente. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você quer dar voos mais altos, você precisa começar a se conectar com novas pessoas. E a falta de limite, ela começa a bloquear você nisso. Com isso, você bloqueia novas pessoas, bloqueia network, bloqueia às vezes até uma geração futura que você poderia conhecer. E aí, quando a gente está falando sobre esse ressentimento, eu quero te dizer uma coisa muito, 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 muito importante sobre isso. Importa o quanto você se importa com os outros, mas importa muito mais o quanto você se importa com você. E uma das coisas que acontece muito e é muito forte é o seguinte: tem gente, e muita gente, e você pode ser uma dessas pessoas, que pra você não se, como que eu vou dizer? Pra você não se indispor com uma pessoa, o que você faz pra você não se indispor com uma pessoa? Você começa, e aí você faz o quê? Você prefere pegar aquilo, engolir aquilo, ficar com aquilo pra você, e aí você se cala. Por quê? Porque você quer fugir de conflito. E toda vez que você quer fugir de conflito, você se cala e você interioriza aquilo pra você, você fica quietinha, o seu ressentimento vai subindo. E isso também é uma fuga da realidade. Você não gosta de confrontos. E o que eu quero te dizer é o seguinte: fique confortável diante dos confrontos. Sabe por quê? Porque a vida adulta, ela exige isso. E quando você fica confortável diante dos confrontos, você começa a entender que você pode falar, você pode ser leve, que você pode... Não tem o mínimo problema de você se posicionar. E quando você se posiciona, você manda os ressentimentos irem pra longe de você. E agora eu quero te dizer o seguinte: a sua vida, ela pode chegar num lugar muito mais alto do que você espera. Muito, 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 muito mais alto. Você pode galgar lugares muito mais altos. Mas às vezes ressentimentos sobre alguma situação, alguma pessoa, e às vezes essa pessoa nem sabe, tá impedindo você de dar voos mais altos. Então aprenda a colocar limite no limite. Mais limite e menos ressentimento. Beijo!